Foi num domingo o evento dos Flamingos na Praia do Flamengo. Jovens meninos com vestes femininas balangandando entre arremessos, chutes, escanteios laterais. Final de fevereiro anunciava início de novos carnavais. Os pés, a areia queimava mais do que o carvão em churrasqueira no calçadão. Na caixa de som, um batidão dos anos oitentão. Na rede, a sede quicava para toda direção na intenção de retenção da grande atração e de um refrescante goladão. Olho na rede e na gelada que suava enquanto por perto a redonda estava. Daí, pro outro lado ela era lançada e a delícia da bela golada. Couro costurado arremessado e o gol provocado. Gritos, xingos, galhofas e sorrisos estouraram no ar quando a bola, ao fundo da rede, sua graça deu o ar. Ainda menina naquele domingo pré-carnavais, eu entendi que futebol e alegria nada tem de rivais. Querido diário, na aula de ciências, o professor ensinou sobre a profissão do biólogo. Eu não quero ser bióloga. O que eu gostei mesmo foi quando ele explicou o que é o ólogo, que é quando uma pessoa gosta muito de uma coisa e faz faculdade. Faculdade é tipo uma aula de uma matéria só. Ontem, na casa do meu tio Carlos, eu descobri uma coisa muito legal. Descobri que já sei o que responder quando os adultos me perguntam o que vou ser quando crescer. Eu estava lá deitada no colchão dentro da piscina e olhando as nuvens, que eu sempre adorei e você sabe disso. Gosto mais daquelas bem branquinhas, que viram barco, dragão soltando fogo pela boca. Você não vai acreditar. Teve uma que virou um elefante certinho. Quando ele apareceu, eu lembrei dos bichos e da aula de ciências e do biólogo e do ólogo. E já sei o que vou ser quando crescer. Resolvi correr para contar a novidade e finalmente responder o que tanto me perguntam. Cheguei correndo e molhada e pedi para eles me perguntarem de novo o que eu queria ser quando crescer. Meu tio Carlos perguntou e eu respondi: quando crescer, vou ser nuvóloga. Todos riram e até agora não sei se acharam minha ideia legal ou se ainda não conseguem ver dragões em nuvens. Sorvete. Minha infância, sorvete de doce de leite, cereja, morango. Ai, cheiro gelado, aquela casquinha que lembrava a hóstia. Casquinha que vendia na praia com um troço de madeira com ferrinho que fazia um barulho e parecia uma ratoeira. Ai, engraçado. Difícil achar o de doce de leite. Adoro creme de ovos. Não entendia como as pessoas amavam flocos. Cerejas em conserva. Tem álcool naquilo? Esses dias, sabor flor de sal. Mamãe
Mamãe, para agradar, mistura todos os sabores. Eu equilibro na casquinha. Ela era mais feliz quando tinha uma sorveteria. E antes de rasgar a foto de shortinho arco-íris, anos 80. Vestida com colã, chupando sorvete. Estava um pecado por causa da igreja. O mundo era mais feliz. Minha maninha, sei que no futuro ela passará por uma depressão profunda. Chicletes coloridos, quadradinhos. Será que antes deles o nome era goma de mascar? Que delícia, aquele que tinha uma bolinha de chiclete na ponta do cone de plástico. Estou me atendo. Impossível esquecer o napolitano. Todos os sorvetes, crocante, uva, banana caramelada. Praia de Balneário Camboriú, edifício Marambaia. Música sem nome. Ai, e as tortinhas geladas, mas aí já é outra história. Cobertura de chocolate que endurece quando colocadas em cima do sorvete. Qual é a composição cientista de sorvete? Me responde. Olha sorvete, olha sorvete. Moça bonita não paga, mas também não leva. Tem de flocos, tem de morango, tem de uva, tem de tutti-frutti e de doce de leite. Olha sorvete, olha sorvete.
Quando éramos crianças, morávamos na roça, onde o rio, quando enchia, alagava tudo e a água ficava mais ou menos 20 centímetros do assoalho da casa que tinha sido construída sobre palafitas. Daí a gente ficava preso dentro de casa sem poder sair para brincar no terreiro. Então comecei a cortar de papel de embrulho figuras já conhecidas, como vaca, cavalo, anta, figura de gente, para brincar. Um dia apareceu de visita lá em casa um cidadão, um caixeiro viajante, que disse ter conhecido uma vacona imensa, que ele chamava de elefante. De acordo com a descrição dele, eu recortei no papel uma figura de elefante. Minha mãe, quando viu aquele monstro, disse que aquele elefante viria pegar a gente se fôssemos desobedientes. Estas figuras a gente dependurava por detrás de um pano branco e atrás da figura dependurada a gente pegava uma lanterna, vela ou lamparina para projetar aquela figura na tela, a sombra da figura. Fazíamos o movimento com a luz e a figura parecia se movimentar na tela. Como fazia esse brinquedo de noite, tudo escuro, a única luz que tinha era da lamparina, então aquela sombra na tela ficava muito interessante, as pessoas gostavam. Como minha mãe tinha dito que aquele elefante viria pegar, eu amarrei e a figura parecia se movimentar na tela. Como fazia esse brinquedo de noite, tudo escuro, a única luz que tinha era da lamparina, então aquela sombra na tela ficava muito interessante, as pessoas gostavam muito. Como minha mãe tinha dito que aquele elefante viria pegar a gente, eu amarrei o elefante pela barriga, dependurada. A gente pegava uma lanterna, vela ou lamparina, para projetar aquela figura na tela, a sombra da figura. Fazíamos o movimento com a luz e a figura parecia se movimentar na tela. Como fazia esse brinquedo de noite, tudo escuro, a única luz que tinha era da lamparina, então aquela sombra na tela ficava muito interessante, as pessoas gostavam muito. Como minha mãe tinha dito que aquele elefante viria pegar a gente, eu amarrei o elefante pela barriga, dependurei na porta de casa como um fetiche, com medo do elefante, e aquilo ali faria com que o elefante ficasse muito longe da gente e não pudesse entrar. Bom, naquela época, eu acreditava até em horóscopo. À noite sempre eu via coisas se mexerem e então corremos eu e minha irmã para o quarto do meu irmão e lá dormimos os três juntinhos na cama com um mosqueteiro pendurado no teto e sempre cantávamos para nossa mãe o refrão do último carnaval. Na casa do Senhor não existe Satanás, show Satanás. Então, no meio da noite, após o desligar das luzes, tinha algo presencial que parecia a manifestação do dito cujo. E com muito medo acordei meus irmãos para observar essa manifestação e então, após inúmeros gritos de pavor, abrindo e fechando os olhos com algo pendurado, sempre voltando após sairmos de debaixo do lençol.
Percebemos após corrermos freneticamente da cama que se tratava de uma caranguejeira toda preta e cheia de pelo. Ela era enorme. E, enfim, não se tem mais registro da minha infância de menção ao mesmo refrão sem consultar essa história. Egocêntrico. Me sentir vingado pela humanidade. Olha o escorpiãozinho falando, vingativo. Sim, este ano, o que passou, todo mundo ficou sem aula e não precisou nem o meu papai tirar cada um da escola a modo de ajudar no trabalho e depois voltar e perder o ano. Será que todos eles ficarão traumatizados como eu fiquei? Será que vai ter gente dando graças a Deus? Não estou reclamando, não tem nada a falar dele, reclamar de novo. Por que a gente é assim? Eu também não chorava pelas matérias. Dane-se, apenas quero meus coleguinhas de volta. Hoje, quase todas as músicas que eu gostava já estão muito velhas para a visão de um garoto de 11, 13 anos. Os velhos sempre se valeram de lendas macabras para assustar as crianças e fazê-las obedecer. Os velhos da aldeia, castradores como de costume, espalharam a lenda para que as crianças obedecessem e não saíssem de casa. E então ele me contava sobre um caboclo bem tosco que odiava o sol. Tinha por costume contemplar o próprio rosto na água. Como não tinha espelho, também usava seu reflexo na água como espelho. Sempre se olhava na água a caminho do seu trabalho no roçado. Um dia, passando pela beira de um lago, viu que tartarugas se aqueciam ao sol. Então, se postou entre a luz do sol e os quelônios. O sol se irritou com ele. Deu-lhe uma flechada no pescoço que decepou a cabeça do corpo. O caipira não morreu e começou a sofrer de uma grande metamorfose. Seu corpo cresceu em forma de gigante, abriu uma bocarra acima do umbigo e criou um olho em cada teta. Virou então o Mapinguari, um monstro que saiu vorazmente devorando frutas, legumes e animais para se alimentar. Em sendo o Mapinguari um voraz devorador, deve ter migrado para outros apriscos, acabando com os alimentos, e ninguém sabe por onde ainda anda. Eles diziam também que havia um inseto alado, do tamanho de uma cigarra, cuja cabeça tinha a forma de uma castanha de caju descascada. Voava e tinha picada letal. Se alimentava com a seiva de um tipo de árvore e, por isso, vivia migrando em busca de outra árvore com o mesmo tipo de seiva alimentícia, pois onde fazia sua morada, sugava tanto a seiva que matava a árvore. Também, qual marimbondo, atacava pessoas quando se sentia ameaçada. Não se sabe aonde a tiranaboia ainda migra em busca de alimento. Também não se conhece o tipo de árvore que a alimenta. As crianças não devem andar livremente pela floresta, e os adultos devem passar no corpo suco de mastruz, como repelente para insetos. Era domingo de manhã. Eu tinha uns 5 para 6 anos. E eu estava morando lá na casa da minha avó. Eu ia ver meu pai. O meu pai ia me ver, ia me visitar. E eu saí da casa da minha avó, subi as escadas. Eu não lembro quem me levava pela mão, se era minha mãe, se era uma das tias. E lá, do outro lado da ponte, estava o meu pai, me esperando. Ele vestia um blusão aberto até quase o meio do peito, um blusão vermelho claro. Não era rosa, era vermelho claro mesmo. Uma calça comprida, café com leite, e usava um sapato feio. Mais tarde eu fui saber que era uma botina. No bolso da camisa ele carregava lapiseira e caneta.
Ele sempre carregava lapiseira e caneta no bolso da camisa. E ele estava lá me esperando e eu ia correndo ao encontro dele, correndo devagar. Porque toda vez que eu corria, eu caía e ralava os joelhos. Então eu corria devagar para não cair. E me encontrava com ele, ele me abraçava e me pegava pela mão. E a gente ia andando por aquela rua de paralelepípedos. E eu ficava ali com meu pai, conversando. E depois de algum tempo ali, ele me levava de volta até a ponte, caminhando comigo de mão dada pela rua de paralelepípedo que acabava numa roda. E eu atravessava a ponte triste, porque meu pai ia embora. Mas eu sabia que ele ia voltar outro dia para me ver. Que saudade do meu pai.